Hoje nós vamos falar a respeito da Solaris, a nossa CRM, que vai trazer toda uma questão de inteligência para o mercado de energia solar, principalmente para integradores. Tá? E ela ainda não é um app, ela vai trazer toda a infraestrutura para o setor. Vamos falar um pouquinho sobre macroeconomia dentro do mercado de energia solar. Tá? Isso daqui é a consolidação do mobile commerce, tá? Que seria ali, como a gente imagina, um único meio de trazer uma ferramenta que vai solucionar uma dor específica do integrador e vai trazer resultados para ele com relação a longo prazo. Sobre o Brasil, é importante ressaltar mercado. Então, o potencial do mercado hoje solar, nós já somos o quarto maior mercado do mundo, com investimentos na ordem de 54 bilhões de reais e aproximadamente 10 mil empresas integradoras. Isso dado de 2022, tá? Um dado mais atualizado que nós recebemos ontem da AB Solar é que hoje nós chegamos a 24 mil empresas integradoras. E qual que seria o maior gargalo do ponto de vista técnico para quem atua no setor? Tá? O integrador ele está lutando ali com a ineficiência de processo. Tá? Ele vai utilizar planilhas manuais, vai utilizar caderno, e tudo isso para tentar preencher uma lacuna de atendimento do cliente, que traz ineficiência nesse atendimento, com perda de tempo, perda de clientes potenciais e falta completa de gestão do negócio. Então, a Solaris ela vai surgir para trazer velocidade, mobilidade e inteligência para o integrador que está lá na frente. A velocidade com dimensionamento em segundos, ele vai conseguir dimensionar a proposta em segundos e aí ele aumenta a efetividade da venda. A mobilidade com a gestão de campo, com registro offline dos dados do cliente, e dentro da versão premium, ele também consegue ter um registro de fotos e assim por diante, para poder depois ter isso segmentado cliente por cliente e não perder nenhum tipo de informação. E ele também vai trazer o LTV com um ciclo especializado de pós-venda. Então o integrador ele vai fazer negócio hoje e vai fazer negócio futuro utilizando a ferramenta. Dentro da nossa ferramenta tem um diferencial competitivo da nossa calculadora solar. Ela realmente vai tirar de vez a questão das planilhas, onde o integrador ele realmente digita apenas o tipo de telhado de infraestrutura e a média de consumo, ou se ele não tiver a média, ele pode informar mês a mês, ele já vai sair dali com um dimensionamento adequado, com quantidade de painéis e com inversor necessário para que o cliente faça a sua instalação. Então, o que a gente está trazendo aqui é eficiência para o cara que trabalha na ponta. Tá? Na questão das visitas técnicas, né, o integrador ele vive mais fora do escritório do que dentro do escritório. Ou o cara está no telhado, ou o cara está dirigindo, ou o cara está na rua. E é muito difícil você conseguir lidar de maneira coordenada com todos esses acontecimentos durante o dia e ainda prestar um serviço de atendimento para o cliente. Então, o nosso contexto seria resolver esse problema desse integrador que não consegue estar no escritório. Tá? Visita técnica, registro de dados direto no aplicativo. Acesso mobile, então ele vai conseguir consultar o status dos projetos, ele também vai alimentar esse status e a equipe dele também pode fazê-lo. E ele vai ter mais tempo para poder focar em estratégia, tá bom? Então a gente transforma toda essa parte de complexidade técnica num fluxo mais fluido. O pulo do gato que a gente chama aqui é a receita recorrente, o LTV, criado através dos Solaris, tá? Dentro do aplicativo,
você tem uma função de cadastro do cliente e cadastro do projeto executado. E ele já vai gerar alertas automáticos, né, dentro do ciclo que você pode definir, 6, 12 meses, 8 meses, enfim, para que você possa retornar para esse cliente, fazer um novo contato e conseguir aí ter mais uma fonte de renda dentro do teu negócio, que seria a parte de manutenções. Então, o Solaris ele vai ter esse alerta de manutenção preventiva que vai trabalhar exatamente na geração de uma nova receita e na fidelização daquele cliente já atendido. E por que é importante, pessoal, a gente ter esse posicionamento hoje, tá? Nós viemos do campo, a gente trabalha diretamente como integrador. Não existe hoje uma ferramenta, não existe um software dedicado ao setor. Existem ferramentas, é claro, de CRM, onde você consegue fazer cadastro de cliente, ter informações técnicas, etc, etc. Só que, além de exigir um conhecimento muito específico em cada um desses segmentos de atuação, o cara ainda tem que pagar um absurdo. E hoje, a questão da aplicação mobile vai trazer, de fato, essa eficiência operacional. Porque o integrador, se ele trabalhar sozinho, ele consegue utilizar o Solaris como fonte de dado, de informação, de estratégia para que ele possa alavancar o negócio dele. Como que é o nosso modelo de negócio, tá? Modelo de negócio vinculado é um modelo de negócio de recorrência, baseado em SaaS, ok? E a estratégia que a gente vai utilizar é uma estratégia chamada Land Expand, que significa dominar o mercado rapidamente. E como que você consegue dominar o mercado rapidamente? Criando uma ferramenta de alto valor para o cliente final e fazendo com que essa ferramenta seja amplamente acessível. E a acessibilidade aqui, ela se dá no preço final que o cliente paga na ferramenta. Então, dentro do nosso plano anual, nós vamos ter uma mensalidade de R$ 39,00, ele vai pagar no plano anual, pode ser cartão, pode ser boleto, pode ser Pix, enfim. Um custo realmente baixo. E nós vamos ter também um plano para o integrador que trabalha bastante tempo e já está no setor ou que está começando e ele pretende realmente ficar dentro desse setor, um plano de 5 anos, onde a gente reduz drasticamente o valor da mensalidade para R$ 29,00 por mês. Com isso, a gente tem aqui 2 modelos de captura do cliente. Falando sobre mercado potencial, assim, é gigantesco, tá? O mercado no Brasil. Existe uma previsão de crescimento, né? Em 2025, nós tivemos um crescimento superior a 25% no número de integradores, tá? E o nosso objetivo não é dominar o mercado em 100%. Nós fizemos uma projeção onde, com a capilaridade de 30% do mercado, a gente consegue gerar uma receita anual de aproximadamente 1,4 milhão de reais com a aplicação do Solaris CRM. Hoje, o que nós trazemos para você que está buscando uma relação de investimento? Um investimento de R$ 15.000 por 5% do negócio. E vamos ter aí um valuation de R$ 300.000. E por que esse investimento é tão baixo hoje? Porque é uma oportunidade para você, investidor, de entrar conosco dentro de um mercado em ampla expansão, com um enorme potencial e, é claro, participar dessa revolução. Tá? Esse valor é considerado como uma entrada antecipada e todo o valor arrecadado com o investimento vai ser aplicado exatamente na estruturação de sistemas de backup para que o aplicativo esteja funcionando 100% e também a questão de distribuição. A estratégia de saída para vocês, hoje, investidores, seria uma estratégia ali de crescimento ao longo de 3 anos, tá?
E o nosso objetivo principal, além, é claro, de auxiliar cada integrador no Brasil de conquistar novos clientes de maneira rápida e eficiente, é gerar valor também como investimento. Então, no nosso ponto de saída, seria o nosso ponto de mercado, onde a gente leva a empresa para o mercado para uma venda, nós temos ali uma projeção aproximada entre 4,2 milhões e 7 milhões num valor de venda dentro de um espaço de 3 anos, tá bom? E por que que esse valor ele chega entre 4,2 e 7 milhões? Ele chega em função dos múltiplos normalmente vinculados aí no mercado de SaaS, tá? Então, hoje com a sua aplicação, olhando para essa ótica de futuro, você teria ali o seu capital multiplicado dentro dessa faixa de valor projetada em até 23 vezes, tá bom? Aqui a gente coloca por mais de 10 vezes porque 23 é maior que 10. Gente, o futuro da gestão solar é com a Solaris CRM e eu estou dando essa oportunidade para você participar desse futuro com a gente.